bem? Vamos dar sequência à série Coronavírus aqui no canal Aragá, News de História, e teremos então a presença do professor Wagner, que é da área de letras em inglês, e ele vai trazer o tema do estrangeirismo, que é algo bem interessante para várias áreas do conhecimento e sobretudo para o momento que a gente está vivendo agora de pandemia e que, enfim, que é algo que afeta globalmente, como a gente já viu. Então agora a gente fica com o professor Wagner, que dividiu um pouco dos seus conhecimentos aqui conosco, tá bom? Oi, eu sou o Wagner Rapinini, eu sou formado em Gestão de Recursos Humanos pela Uniaselv, também formado em Letras em Inglês pela Unicinos, pós-graduado em Tecnologia da Informação e Comunicação para a Educação pela FURG. Trabalho como professor na rede privada e também na rede municipal no estado do Rio Grande do Sul. Convite do canal Hora H, Minutos de História. Estou aqui para falar um pouquinho sobre as contribuições da língua inglesa nesse período, né, de pandemia que nós estamos vivendo. Em meio à pandemia do coronavírus, é muito comum uma série de termos que a gente tem visto na mídia e nas redes sociais por aí. Entre eles, separei alguns aqui pra gente falar. Um deles é o delivery, que é utilizado para a questão de entregas. O lockdown, que é utilizado para falar sobre bloqueios ou fechamento, né, de algumas vias na cidade. Fake news, que a gente já vem falando dentro do cenário político em função de tudo que aconteceu na campanha presidencial aqui no Brasil, além do home office, para falar sobre o teletrabalho. Todos esses são termos que vêm sendo muito empregados ultimamente. E não é à toa. Mais recente ainda, nós temos as hashtags. Virado trending topics nos últimos dias, como por exemplo o Black Lives Matter, né, relacionado ao movimento, né, das vidas negras importam, justamente pelos acontecimentos e as manifestações que têm acontecido no exterior. E também aqui no Brasil, em função dos casos que nós conhecemos, que já fazem parte, infelizmente, do nosso cotidiano. Além disso, nós temos uma outra hashtag que ficou bastante conhecida, que é a Blackout Thursday, que também tem a ver com essa temática. A grande questão sobre tudo isso é, por que isso acontece? Por que a gente tem uma série de palavras em inglês, termos, expressões que a gente acaba utilizando mesmo sendo falantes da língua portuguesa? Isso é o que gera, né, uma dúvida nas pessoas. Tá, mas será que isso não é errado? Será que eu não estou respeitando, né, a minha língua materna? Então, é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Dentro da morfologia, existe um termo chamado estrangeirismo, que, anotei aqui, representa a palavra, expressão ou construção de uma língua estrangeira usada ou integrada numa língua nacional. Então isso acontece porque as construções que nós temos na sociedade, elas agregam, incorporam novos termos por serem termos da moda, por serem termos considerados mais adequados e que fazem com que a gente utilize no nosso dia a dia de forma bem natural, porque a gente acaba aprendendo esses termos pela divulgação, por serem amplos nas redes sociais ou nos grupos de comunicação. O cenário econômico e tecnológico estabelece a língua inglesa como língua global, o que permite que novos termos entrem na nossa língua de forma supernatural. E para que a gente possa conversar sobre determinados assuntos em determinadas áreas, a gente acaba utilizando esses termos. Hoje em dia nas empresas, termos como feedback, por exemplo, ele é bastante empregado. É claro que dentro da língua portuguesa a gente poderia utilizar a expressão retorno, né? Ah, eu vou te dar um retorno sobre alguma coisa. Porém, o mais comum e o que as pessoas aceitam como termo adequado para esse tipo de situação, de dar um retorno, de conversar sobre o desenvolvimento ou o desempenho de alguém, acaba sendo o feedback mesmo.
Então é bastante comum isso acontecer. A gente acaba vivenciando e nem se dá conta no dia a dia de que essas informações já estão enraizadas, já fazem parte, na verdade, do nosso dia a dia. Há quem diga que esses termos eles podem ser prejudiciais à língua portuguesa, que eles estão, como a gente pode dizer, roubando o lugar do que seriam termos nacionais, termos nossos. Porém, a gente precisa lembrar que o inglês é uma língua franca, uma língua internacional, ou seja, ela foi elegida pelos falantes e pelas pessoas que se comunicam como a língua que faz com que as interações sociais aconteçam. Nesse sentido, é importante saber que um termo ele só vai ser empregado se os falantes da língua portuguesa aderirem e entenderem, compreenderem o sentido daquilo que estão falando. Então, quando a gente utiliza uma hashtag, quando a gente utiliza algum termo em inglês, né, como fast food, por exemplo, quando a gente vai nessas lancherias, enfim, que a gente está acostumado, isso já faz parte da nossa rotina, a gente já entende essa informação dessa maneira. Então é importante que vocês saibam que esses termos, eles não vão roubar o lugar de outros, até porque vocês têm a possibilidade de deixar essas palavras mais aportuguesadas, de trocar o termo, de traduzir. Isso é uma escolha, né, dos falantes. Então é importante que você saiba que quando esses termos acontecem e como fenômeno social, são os falantes que vão determinar se esse termo vai perdurar, se vai continuar, né, por um longo tempo, ou se ele só vai ser o termo da moda, o termo que aparece e em seguida é substituído por alguma outra coisa, algum outro termo, ou simplesmente é esquecido, deixado naquela época e vira história, não é mesmo, Camila? Uma vez que esses termos forem inseridos no seu vocabulário, é importante que você saiba o que ele significa, o que ele quer dizer, que contexto ele é utilizado, para que você tenha propriedade também na hora de utilizar. Afinal, esses termos vão circular, estão circulando bastante, então cabe a você escolher se você vai adotar esse tipo de termo, vai utilizar e vai saber do que ele está tratando, dependendo do contexto, ou se realmente você vai deixar isso para lá ou vai tentar ajustar os termos de acordo com a sua necessidade. O mais importante é isso, que você entenda que em diferentes áreas, né, do conhecimento, você vai encontrar termos da língua inglesa. E, por esse motivo, é interessante que você os estude, os compreenda, pesquise um pouquinho sobre, porque eu acho que esse é o papel do falante da língua, também entender um pouquinho de qual é a constituição dessa palavra. E vocês, já pararam para pensar que termos em inglês vocês andam utilizando por aí? Que hashtags, que informações vocês compartilham em que a língua inglesa acaba aparecendo para tratar de algum assunto, para se comunicar ou até dentro do trabalho, né? Vocês conseguem lembrar de algum termo? Caso vocês lembrem, acho legal vocês comentarem aqui, né, embaixo, que eu tenho certeza que vai ser bacana até para a gente poder perceber um pouquinho, né, o quanto a gente está utilizando. Então, vou aproveitar para responder a pergunta do Wagner aqui desse corte. Na história, eu vou dar 2 exemplos. A gente utiliza muito o termo o crash da Bolsa de Nova York, né? E o Big Bang, que também é da área da biologia e tudo mais, da ciência, mas a gente usa também na história, que são termos em inglês, né? É muito comum os alunos dizerem que não usam o inglês para nada, que é muito complicado e é muito difícil utilizar termos em inglês, porém é bom parar e analisar um pouquinho a sua volta. Sempre vai aparecer alguma coisa, uma marca, algo escrito na sua roupa ou alguma informação que você troca, até os aplicativos que você utiliza no seu celular. Tenho certeza que vocês vão utilizar vão encontrar, na verdade, uma série de termos e vão ficar surpresos, inclusive, se vocês fizerem essa pesquisa. Tendo o inglês
inglês como língua franca, ou seja, como a língua escolhida pelas comunidades como língua da comunicação internacional, é importante levar em consideração nesse período de pandemia que se uma pesquisa desenvolvida na Austrália mostrar algum desenvolvimento para uma vacina ou para alguma nova normativa ou algum novo procedimento que envolva esse período de pandemia, isso pode ser comunicado para qualquer outro lugar do mundo de forma bem prática, utilizando a língua, justamente por ser a língua da comunicação, para a comunicação. Então é importante que vocês também levem em consideração isso, de que a escolha de uma língua como língua internacional, ela faz com que toda uma rede se forme para que se possa desenvolver pesquisas, para que se possa ampliar o acesso à informação. Então, nesse período de pandemia, é muito importante, ainda mais que estão ocorrendo videochamadas, né, em todos os lugares, para falar sobre novas pesquisas, novos estudos relacionados à Covid-19. Como as pessoas são, né, de diferentes nacionalidades, uma língua precisa ser elegida para que todos possam se comunicar, para que todos tenham acesso às mesmas informações. Bom, então eu acho que é isso, pessoal. A ideia é mais trazer uma reflexão, fazer vocês pensarem um pouquinho sobre esses termos que vão surgindo e pensar que isso é natural, que isso faz parte, né, da comunidade falante. Então, vocês que vão escolher os termos é que vão decidir se vão aderir ou se vão deixar isso para lá e vão utilizar outros termos daí, ou vão traduzir, ou vão aportuguesar essas informações, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Mais uma vez agradeço a Camila, né, responsável por esse canal, e ao próprio canal, né, Hora H Minutos de História. Sucesso para todos vocês e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Digam comigo, the book is on the table. E aí, gente, curtiram? Eu achei muito bom o tema, né? Achei que o professor Wagner tratou de uma forma bem didática, que a gente pôde assim, ver na prática como é que se dá esse uso dessas palavras em inglês no nosso cotidiano. E a gente segue, em breve, os novos vídeos da série. Então, é muito comum, né, nos dias de hoje, a gente perceber... Ai, agora eu me perdi. 2 hours later. 2000 anos depois. Ok. Estabeleça a linha. Tá. Tem tudo a ver com a questão da morfologia. Morfologia. Dessa. Tá certo? Em outros vídeos, né? Então a gente vai ficar agora com o apresentar do colega, né? Meu colega de profissão, Wagner. Vai lá. Ela tá parada aí? Tá. Eu queria aparecer na câmera, ó. Então olha ali, ó. Olha ali.